Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Neste domingo, Jesus está comparando o reino dos céus como um tesouro, uma pérola. São João Crisóstomo, ao comentar este evangelho, ele diz que a pregação do evangelho é não só uma fonte de múltiplas riquezas, como é um tesouro, mas é também precioso como uma pérola. Mais adiante, na sua pregação sobre este evangelho, ele vai dizer: a verdade é una, não pode ser dividida em várias partes. Por isso, se fala numa só pérola encontrada. Representando aqui a unidade da verdade, a verdade é una, não são muitas verdades, é única só. Jesus diz: Eu sou a verdade, é Ele a nossa única verdade. A pérola, sendo uma só, representa também a unidade não somente de Cristo, mas a unidade da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Uma só é a Igreja de Cristo. São João Crisóstomo continua: E assim como quem possui uma pérola de grande preço, conhece bem a sua riqueza. Precisamos conhecer a riqueza de Cristo, a riqueza da Igreja. E o santo continua: enquanto todos os outros a ignoram. Às vezes nós conhecemos a grandeza de Cristo, da Igreja, mas outras pessoas não conhecem a sua grandeza, a sua riqueza, a sua beleza. Enquanto outros a ignoram, porque essa pérola é tão pequena que cabe em uma só mão. Da mesma forma, a pregação do Evangelho, aqueles que têm a felicidade de recebê-la, sabem quais são as riquezas espirituais adquiridas. Riquezas completamente ignoradas daqueles que não conhecem o valor desse tesouro, a pregação do Evangelho, de ser parte da Igreja Católica, da Igreja de Cristo, a riqueza de pertencer a um povo e saber que esse povo pertence a Deus. Muitos ignoram essa riqueza. Queridos irmãos e irmãs, lá no início do cristianismo, quantos pagãos, às vezes intelectuais, pensadores, acabaram por aderir à verdade do cristianismo,
naqueles primeiros tempos, ao sentirem atraídos pela sã doutrina da igreja e pela pregação dos apóstolos, alguns deles chegaram a entregar tudo o que tinham, seus bens, sua vida, foram martirizados. Podemos dizer que eram bons negociadores de pérolas preciosas, porque souberam deixar tudo o que tinham para adquirir a pérola do Evangelho e da verdade da fé. Hoje pode ser que tenha um movimento ao contrário. Quanto numerosos deixavam tudo o que tinham para fazer parte da igreja e professar a fé em Cristo, hoje, nessa era contemporânea, numerosos são aqueles que abandonam a pérola da verdade e preferem rolar no precipício do erro, do equívoco, da confusão. Muitos lançam-se sem receio nas águas escuras, turvas da indiferença, da tibieza, da ausência de fé, de propósito da sua vida, da salvação eterna, do reino de Deus, e alguns recusam o próprio Deus. Para esses, o senso do ser vai se tornando cada vez mais embotado, a ponto de quase não mais distinguirem entre o que é bem e o que é mal, entre o que é belo e o que é feio, entre a verdade e o erro. Às vezes o feio se torna algo como se fosse belo, e alguns querem apresentar o erro como se fosse a verdade. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje, quantos são aqueles que, conhecendo a verdade, não são capazes de se entregar a ela, por pura falta de generosidade? Conhecem a Deus, conhecem a mensagem do Evangelho, mas falta a adesão, a generosidade do coração. Não são capazes de vender tudo o que possuem. Irmãos e irmãs, e quais são os que no mundo atuam para denegrir a fé da igreja? E no mundo atual, quais são aqueles que estão dispostos a tudo sacrificar para manter o estado de graça, a comunhão com Deus? Vamos nós também deixar tudo o que temos para possuir Deus na nossa vida. É Ele o nosso tesouro e a nossa maior riqueza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.